Salve, rapaziada, tudo bem? Professor Wesley. E hoje a gente vai dar continuidade à resolução de questões de Sociologia e Filosofia, tá? Peço a vocês que vocês nos sigam nas redes sociais, que vocês se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, curtam, compartilhem, comentem, beleza? Então vamos nessa. A gente tem como base a prova azul do Enem, né? Primeira aplicação, e hoje a gente vai fazer a questão número 51 da prova de 2018. Vamos aqui ao texto. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. São Tomás de Aquino, um filósofo da Idade Média, uma filosofia medieval, ou se você preferir, uma filosofia santa, tá? Essa questão aqui é uma dessas questões que cai muito na prova do Enem, que é de filosofia medieval, né? A gente teve aí 4 questões de filosofia medieval nas últimas 5 provas de primeira aplicação do Enem, correspondendo aí a 16,6% do total aí das questões, das 24 questões de filosofia, tá? Bom, a gente está falando da filosofia da Idade Média. E aí vem uma questão importante, né? A filosofia na Idade Média, ela tá pautada aí, a filosofia está subordinada à fé. A gente sempre fala isso quando a gente fala de filosofia medieval. A filosofia agora não é mais livre, tal qual ela era lá na Antiguidade, no seu surgimento. Afinal de contas, a filosofia, ela aparece como um novo discurso acerca da realidade, tanto natural quanto social, política, tá? Que vai, digamos, afrontar as maneiras de pensar anteriores, que davam sentido àquele mundo, né, natural, social e político, que era justamente a visão religiosa, baseada em mitos, né, em mitologias. Então veja, se a filosofia é um discurso novo, racional, livre, crítico, para pensar a realidade que nos envolve, ela de alguma maneira está rompendo, não radicalmente, mas está rompendo com essa outra maneira anterior, né, de pensamento mítico e por aí vai. Ou seja, está rompendo de algum modo com o pensamento religioso. Só que agora na Idade Média, a questão da religiosidade, a questão da fé, da crença aparece de maneira poderosa, tá? E aí veja, a racionalidade grega, tá? Essa dimensão da razão agora vai ser aplicado ao campo dos mistérios revelados, ou seja, a verdade agora não é mais exatamente buscada livremente tal qual você tinha lá na antiguidade. Agora a verdade, ela é aplicada a uma verdade que já está revelada pelos textos bíblicos, né? E por aí vai. E aí vem uma grande pergunta que eu quero fazer para vocês. Ora, ainda assim, isso é filosofia? Já que a verdade não é mais buscada, eu não suponho minha ignorância para buscar a realidade, a verdade última das coisas, mas a verdade já está colocada de saída, né? E eu simplesmente vou colocar a filosofia para trabalhar com a tarefa de alguma maneira, esclarecer melhor aquilo que já está dado para a gente como verdade revelada. Galera, a resposta é sim. A resposta é, tudo bem, a filosofia agora ela está diferente, ela está subordinada, tá, ao campo da fé. No entanto, a filosofia tem um papel, ela tem um modo de pensar, sim, que foi apropriado pela Idade Média, pelos pensadores da Idade Média, para tentar fazer um outro tipo de filosofia. Também foi chamado de filosofia santa, né? Com todas as contradições que essa designação pode ter, filosofia santa, ou seja, uma filosofia que está lidando com outros problemas, tá, digamos assim, com uma outra agenda, com outras tarefas. Beleza? Então, para fundamentar isso tudo que eu estou falando para vocês, na Idade Média você vai ter a chamada conciliação entre fé e razão, tá? Essas coisas não são, digamos, incomunicáveis, não. Aqui na Idade Média há toda uma tarefa, um esforço para que você faça uma conciliação entre fé e razão. Claro, a fé sempre vem primeiro e a razão subordinada a essa questão da fé. Vamos voltar ao texto? Vamos lá.
Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, ou seja, se a gente saber o que é Deus, Deus é perfeito, tá? Já está colocado nos textos revelados, Deus é perfeito, Deus tem todas as realidades. Sabemos de imediato que Deus existe. Ora, se a existência é um atributo, e Deus possui todos os atributos, e, por evidência, Deus tem um atributo, né, de existência. Afinal de contas, com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ou seja, Deus tem todas as realidades. Se eu conceber alguma coisa que tenha mais realidade que Deus, o conceito de Deus está equivocado, está esquisito, né? Não tem nada que possa ser maior que Deus. E a existência é mais um dos atributos, claro, de Deus. Deus não pode existir sem que tenha nele todos os atributos. Seria uma contradição. Então vamos lá. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas em pensamento. Então veja, se eu penso Deus, isso tem menor realidade do que eu pensar em Deus e Deus existir. Se Deus é o que contém o maior número de realidades, contém todas as realidades, obviamente que se eu penso no conceito de Deus, ele também vai existir, porque ele contém todas as realidades, não só do pensamento, mas também da existência. Olha como é que é uma relação de dedução, né? De onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, né, tem todas as realidades, é perfeita, também existe na realidade. Por quê? Se só existisse no pensamento, Deus teria, digamos assim, um atributo que não seria dele, que seria a existência. Então, se Deus não tem um atributo da existência, ele não teria todas as realidades. Então, se eu tenho ele no pensamento, eu também vou ter ele na existência. Então, pensar Deus automaticamente quer dizer que, como ele possui todas as realidades, o conceito de Deus, não tem como ele não ter o atributo da existência, essa realidade da existência. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por a. Retirar a ortodoxia religiosa contra os heréticos? Não, tem nada a ver com isso, né? Sustentar a racionalidade racionalmente doutrina alicerçada na fé? É ou não é por aí? Ele não está falando que Deus é porque é, sem nenhum tipo de esforço racional, né, de reflexão. Ele está fazendo uma reflexão, ele está fazendo uma dedução lógica aqui. Você pode questionar os pressupostos que estão aqui por trás, mas aqui está tendo uma dedução lógica, tá? Então, sim, há uma sustentação racional, né, sustentar racionalmente, doutrina alicerçada na fé, tá? C. Explicar as virtudes teológicas pela demonstração. Também não está sendo preocupado aqui com as virtudes teológicas. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Nada de flexibilização dos textos sagrados, né? Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas, né? Também não está tendo aqui uma justificação pragmática, não. Está tendo aqui uma sustentação racional de doutrina alicerçada na fé. Então, gabarita aí, letra B de bola. Queridos, beijo no coração e até a próxima.